Boa tarde a todas e a todos. Quero também agradecer mais uma vez o convite que me foi feito. É com muito prazer e mais se calhar até do que prazer. Acho que se nós temos que fazer alguma coisa nesta vida para marcar a diferença é com as coisas pequeninas que estão ao nosso alcance. Fui convidada, podia vir. Espero que seja útil este nosso debate para todos, incluindo para mim própria também. Por isso, os meus agradecimentos ao Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, o meu agradecimento à doutora Cristina Troni do GRAM, e vamos trabalhar. É assim, eu acho que este tema é apaixonante, mas não se consegue discutir se não nos focalizarmos. Se nós começamos com todas as vertentes que têm a ver com a igualdade do género entre homens e mulheres, nós não vamos estar aqui, o hotel é simpático, muito tempo para nos conseguirmos focalizar. De onde esta minha intervenção, e depois estou aqui aberta para o debate, as perguntas que me quiserem fazer, eu vou-me focalizar na liderança, no feminino das grandes empresas. Senão não conseguimos sair daqui. Em primeiro lugar, porquê que é possível pôr e obrigar a cotas a estas empresas? Não foi uma ideia portuguesa, foi uma ideia discutida ao nível da União Europeia e com uma tradução no trabalho de uma vice-presidente, Viviane Reding, como foi há pouco falado, que acompanhou o presidente Durão Barroso no seu último mandato. Foi encomendado, não um estudo, mas 3 estudos às maiores consultoras mundiais sobre o impacto da liderança feminina ao nível de topo nas grandes empresas. Os 3 estudos chegaram à mesma conclusão. Há um impacto que se pode traduzir entre, e agora dos 3 estudos, entre ou é 12% ou 13% até 28% da riqueza criada por essas empresas. O que se vem a traduzir no PIB europeu num impacto imediato de 3% no mínimo. Portanto, desculpem-me, não é pelos nossos lindos olhos. Por isso, quando se fala de liderança no feminino nas grandes empresas, nós estamos a discutir produtividade, rentabilidade, lucro. E estamos a discutir depois a segunda vertente. Nós andamos e não temos a coragem de chamar as coisas pelos nomes, que é poder. Que formas de poder é que nós temos? O político, o económico e o financeiro. Onde é que está o económico e o financeiro? Nas grandes empresas. Se já no político a dificuldade é aquela que é, quando estamos a discutir, vão-me perdoar, mas ao nível dos milhões de milhões por aí fora, desculpem, minhas amigas e meus amigos, não se chega lá. Podemos ser as mais competentes, as melhores, mas não chegamos lá por isso. Tenham santa paciência, como se diz em bom português. Daí, como é que nós conseguimos impor as cotas nestas grandes empresas? É muito fácil, só nas cotadas em bolsa é que nós conseguimos. Porquê? Porque para uma empresa ser cotada em bolsa, ela tem que obedecer a uma série de parâmetros. Se um desses parâmetros for que no seu Conselho de Administração Executivo haja uma cota de, tanto faz, 10, 20, 30, 40, 50% de mulheres, elas têm que cumprir obrigatoriamente. E é daí, e por isso, e por essa razão, que é muito mais fácil ir-se às grandes empresas cotadas em bolsa do que se tentar no setor privado chegar lá de uma outra forma. Claro, como já foi referido, há compromissos que podem ser estabelecidos ao nível das regiões, ao nível dos países. Tudo isso é possível e são formas boas e úteis de se lá chegar, sem dúvida nenhuma. Mas se querem resultados mais rápidos, é este. Então, o que esteve em discussão ao nível europeu e discussão com as grandes empresas todas que estão cotadas em bolsa a nível da União Europeia, foi esta questão. E chegou-se
minimamente a um entendimento que haveria cerca de 12 anos, se não me falha a memória, para se fazer uma progressão até aos 30% de mulheres nos conselhos de administração executivos das grandes empresas. Ora, muito bem, o que é que aconteceu? Aconteceu a crise. A seguir à crise tivemos as primaveras, tivemos os terrorismos, tivemos tudo isso e esta questão tornou-se uma questão menor. Apesar, se nós virmos isto com o impacto que pode ter ao nível do produto interno bruto, quer da União Europeia, quer dos diferentes países ou regiões, ser muito significativo. Quando o PIB cresce, cresce o bem-estar da sociedade, a não ser que haja uma redistribuição completamente louca. E isto foi deixado completamente para trás. Primeiro, pela pressão fortíssima das próprias empresas. É lógico que aqui nós não estamos ao nível de é muito competente. Claro que há pessoas competentes, mas para isso estão ali depois as chefias intermédias, as direções intermédias. Não estão ao nível de quem toma as decisões de topo nas empresas, desculpem, perdoem-me. Não, aí não estamos. Mas nem estaremos muito nos tempos mais próximos. Esta progressão das cotas e esta medida, que tive uma tradução inclusivamente para uma proposta de diretiva, aquilo que visava era reduzir o tempo que nós mulheres levaríamos a lá chegar se nada fosse feito. Porque à partida deveríamos lá chegar, não sabemos é quando. E então, o prazo mínimo desses 3 estudos que foram feitos era uma redução de 40 anos. Agora serão muitos mais. Podem crer. E até há bocado também estávamos a falar, todos os indicadores nestes últimos anos recuaram ao nível das dezenas de anos. Somem-lhe a crise financeira e somem-lhe agora esta questão do Norte da África em relação aos países árabes e recuamos já há dezenas de anos. E não é só na liderança no feminino, é em tudo o que tem a ver com, vamos lá, os vários indicadores que traduzem a participação efetiva da mulher na sociedade, a todos os níveis. Portanto, eu acho que quando nós estamos a discutir isto, e ao nível do poder estamos na política, e ao nível do poder estamos também nas pequeninas e médias empresas, só que estamos com níveis completamente diferentes em termos de quê? Quer dizer, poder é traduzido na capacidade que alguém ou uma entidade tem, ou uma pessoa ou uma entidade ou um grupo de pessoas tem, para modificar a sociedade. Isso é poder efetivo. Ora, eu não estou a discutir como, nem estou a discutir para quê, nem estou a discutir com que objetivo. Quando nós falamos da questão da liderança no feminino e começamos a perceber que além das grandes empresas nós temos, como foi dito, as médias e as pequenas, e agora muito concretamente em relação ao tecido empresarial português, a verdade é que nós temos formas de o fazer também das tais maneiras já não diretas, mas indiretas. Desculpem, peço desculpa. Não já destas maneiras diretas, mas indiretas. Como já foi aqui referido vários exemplos pela minha colega, há um que eu fico e que penso, não consigo perceber como é que é possível nós termos, por exemplo, empresas que estão certificadas ao nível da responsabilidade social e em que, em relação à igualdade de género, elas não cumprem minimamente nenhum patamar. E temos na televisão constantemente um assédio sobre a responsabilidade social das empresas com uma coisa que se chama marketing e que não é nada de responsabilidade social. Um outro aspecto que eu acho aqui que é muito importante e que eu ao longo dos anos tenho batalhado muito, mas como é que estas coisas se fazem? Nós temos, não temos poder? Temos, efetivamente, algum poder. E nós, mulheres, ainda mais do que os homens, por causa da nossa capacidade de decisão ao nível da compra. As decisões de compra a nível mundial, a última vez que eu estive a consultar indicadores, na Europa atingiam entre os 93% a 97% e nos Estados Unidos entre
84 ou 86, se eu não estou em erro. Ora, desculpem. É isto que fez com que os marketeers começassem a olhar para a publicidade feita no feminino, não é? Claro que ainda temos os carros e as louras boas, ou as morenas, tanto faz, pronto, tanto faz e tal, porquê? Porque os carros e o mercado automóvel é um dos segmentos onde os homens ainda têm uma capacidade de decisão ao nível da compra bastante elevada. Mas, ao nível de outros produtos, já não é assim. E nós começámos a ver anúncios e uma mudança da publicidade que é muito interessante de se estudar e de se poder analisar e verificar tudo isto. Porque começámos também temos que ganhar alguma coisa a ter homens interessantes na publicidade. Também, ou louros ou morenos também interessantes. Pronto, também começámos a ter essa contrapartida. Como eu costumo dizer, pelo menos do ponto de vista estético, pode ser interessante. O que é que nós temos mais aqui? Temos uma coisa que se está a notar e que faz com que as grandes multinacionais pensem 3 vezes, que são as grandes campanhas a nível mundial, sobretudo através das redes sociais, e que condicionam completamente o poder de compra. Ainda não o tivemos propriamente em relação à mulher, mas já tivemos em relação ao trabalho infantil. Certo? E que fez um arrepio brutal. Dou-vos um exemplo já antigo ao nível da Benetton. Dou-vos um exemplo ainda agora relativamente recente ao nível da Zara, o trabalho infantil, e portanto aí já se consegue ter bastante repercussão. Eu penso que se houver não uma multiplicidade de objetivos, mas que se houver objetivos muito claros, e se nós soubermos que sei lá, os produtos para crianças, que é sempre um mercado completamente, para mim, irracional, mas que é assim, se nós soubermos que uma determinada empresa tem determinadas práticas e uma conduta social que nós, individualmente, reprovamos e não achamos a melhor, temos alternativas. E não compramos aquela marca, compramos outra. Certo? Aqui só há um pequeno, que é grande problema, às vezes, que é os custos, ou o preço que aquele produto pode ter. Ao nível ainda aqui do poder de compra e do poder de decisão sobre a compra, eu penso que há um aspecto que é muitíssimo importante. Eu não sei se têm tido algum vislumbre, porque nós somos bombardeados com informação, sobre uma nova possibilidade de compra ao nível do setor alimentar. E então ficávamos com um monstro a nível internacional, que nós aí já não conseguimos ter capacidade de opção para comprar outro produto. E isso é assustador. Se puderem, intervenham. Há petições a correr na net. Ao nível, sim, como é que se chama? Sim, da Monsanto. Vai ser comprada. À partida. Monsanto. Monsanto é uma das maiores produtoras de cereal e alterados geneticamente. Exato. Portanto, vão, investiguem, se puderem, assinem as petições, se concordarem, como é óbvio, não é? Porque aí é que o nosso poder de compra iria ficar muitíssimo diminuído, que mesmo quiséssemos não tínhamos praticamente alternativas nenhumas, a não ser pequenas coisas de caráter local ou regional que conseguíssemos ter à nossa disposição. É assustador, é mesmo assustador. O que é que eu vos gostava mais de dizer sobre a questão da liderança no feminino? É assim, no meu entender, e agora vou aqui levar um bocadinho mais para o lado, é uma liderança que está muito mais preparada para o século XXI do que uma liderança masculina. E eu acredito que há diferenças, porque homens e mulheres são diferentes e, portanto, se não houver uma mulher sozinha, mas houver já um grupo de mulheres, é possível que se consiga e que elas consigam fazer uma liderança conforme entendam que é a melhor e a mais correta. Se é uma mulher sozinha, é muito difícil conseguir fazer. Porque normalmente para ter sido escolhida teve que ter algum tipo de comportamento de integração. Eu estou a falar em termos gerais. Segundo, não vai marcar diferença nenhuma. Se for fazer diferente ou muito diferente, ela vai ser completamente discriminada, ostracizada e rua. Portanto, quando nós falamos da diferença nas lideranças femininas, é preciso que elas tenham um peso, que
tenham significado, que tenham de facto a possibilidade de marcarem a diferença. Quando eu falo aqui, e perdoem-me se isto não estiver de acordo com a sua orientação, diga-me, que é assim, em termos gerais, eu estou a falar em termos gerais, o que é que as mulheres têm, que é uma liderança muitíssimo preparada para este século onde nós estamos. É a questão da inovação e da criatividade. É a questão da multitarefa, é a questão do desenvolvimento e da capacidade do desenvolvimento das pessoas e das equipas. É a não necessidade de reconhecimento pessoal e de palco. E é uma resiliência a níveis altíssimos. E quando eu falo aqui de resiliência, falo na questão da adaptabilidade e falo na questão da resistência à frustração. Isto são características à partida que são muito importantes para qualquer liderança no século XXI e que nós, em termos gerais, mulheres, temos-las muito desenvolvidas. Isto porquê? Porque quase que faz parte do nosso acervo cultural. E vou acabar só com a questão do acervo cultural, que é assim, saiu um estudo há muito pouco tempo, um estudo científico, no qual ficou provado que nós, no nosso ADN, trazemos um acervo cultural. Ao trazermos esse acervo cultural no nosso ADN, nós conseguimos o porquê. E perceber o porquê da resistência à mudança. Porquê? Porque mudar vai contra o nosso ADN cultural. Não está gravado no nosso ADN cultural. É preciso um esforço enorme. Mas esse esforço é necessário também que nós o consigamos perceber no sentido de que temos raciocínios e decisões que nem nós próprios às vezes sabemos porque é que as tivemos e porque é que as tomamos. Está inato em nós. É um comportamento inato. Parem. O que nós temos que fazer é parar e pensar. E ao nível do pensar, deixava-vos aqui um desafio de um livro que eu tive o prazer de ser convidada para escrever o prefácio. Não tem lucro, não ganhei nada. Só o prefácio do livro para Portugal, que é o livro da Sheryl Sandberg, que é número 2 do Facebook já há mais de 8 anos, que é uma das 5 mulheres mais poderosas nos Estados Unidos, e que escreveu este livro que tem a ver com o quê? Com, no fundo, a liderança e as mulheres, onde ela desmonta os mecanismos sociais com que nós todos, homens e mulheres, somos confrontados sempre, estas tais decisões que nós tomamos, estas tais culpas que nós temos, estes tais sentimentos que nós de vez em quando dizemos, ai que horror, mas eu sou uma péssima mãe, estou aqui, não estou com a criança e agora ela vai morrer, vai ser um marginal, eu sei lá, tudo que nos passar pela cabeça com uma sociedade a dizer, tu és péssima, tu não prestas, tu és terrível, tu és não sei o quê. Porque nós temos, quer dizer, desculpem lá, não pensámos já todas nisso? Pode aflorar mais ou pode aflorar menos o pensamento, mas que já pensámos já, então quem tem filhos é terrível. Em relação aos maridos, aos nossos companheiros também, podemos às vezes não demonstrar, mas que pensamos. Também é verdade. Eu cheguei onde cheguei, porque de facto tive, até ao divórcio, ou um pouco antes, tive um companheiro, um marido que em muita coisa me acompanhou até na minha loucura, felizmente, porque senão as coisas teriam sido muito mais complicadas, sem dúvida nenhuma. A retaguarda é muito importante. E depois, eu aconselhava-vos a ler este livro. O livro lê-se muito bem, muito bem, muito bem. O livro chama-se Lean In, portanto, Lean-In, e em português está traduzido por Fazer Acontecer. E a senhora chama-se Sheryl Sandberg. Eu aconselhava a que lessem porque é muito, muito interessante. Ela tem um discurso, não escreveu o livro sozinha, escreveu o livro com outra pessoa, porque as pessoas não têm as competências todas. E porquê é que ela o fez? Pela experiência pessoal dela. 2, pelo impacto que teria o livro ser escrito por esta mulher tão poderosa,
e tem poder efetivo, porque ela tem-no, não é ficção científica, ela tem mesmo este poder, e por poder ser ela a dizer: sentem-se à mesa e venham. E, no fundo, querer dar toda a força a que as mulheres adquiram e combatam e se candidatem e estejam em lugares de liderança, seja política, económica, financeira ou o que for, ajudar a prepará-las e a dizer também que não é possível que isto aconteça se nós temos famílias, se não tivermos alguém ao nosso lado que nos acompanhe, no fundo, nesta luta, porque é uma luta, e nesta nossa vida de termos um determinado objetivo e deixarmos que ele é ótimo e está correto e vale a pena correr, porque fazer estes caminhos de uma forma solitária então é muito mais difícil ainda. Por último, eu gostava só de referir aqui uma outra coisa, que é o seguinte: nós falamos muito de tudo isto, e agora que também ao referir este livro, que eu recomendo vivamente, é uma questão expressa também no livro, que é a questão, nós nunca falamos, da parte da esfera emocional, da esfera dos afetos. Normalmente, quando isto... eu é que peço desculpa, mas estavam-me a ouvir, não estavam? Pronto. Okay. Quando nós falamos desta esfera emocional e desta esfera dos afetos, porquê? Porque muitas vezes é difícil, e aqui vão-me perdoar, quer para a mulher, quer para o homem, por causa de todos os preconceitos que nós temos enfiados nestas cabeças maravilhosas, termos relações de emocionais, portanto casamentos, viverem juntos, não quero saber como é que se chama, mas portanto relações a dois, em que de facto nós temos mulheres poderosas. E é difícil para a própria mulher, é difícil para o próprio homem, é difícil para a própria relação, e não gostando de referir questões muito pessoais, no outro dia tive uma discussão com a minha irmã, porque ela estava-me a referir: mas que horror, ele está sempre à espera que ela é que decida e que não sei o quê. Eu disse: olha, desculpa, eles não estão bem? Estão. Então qual é o problema? O problema é se o casal está ou não está bem. Isto porquê? Porque ela, neste caso concreto, e de facto é ela que decide muito mais as coisas, mas ela nunca tinha chegado onde chegou se não tivesse aquele marido maravilhoso. Nunca. Era impossível. Era impossível. Ela está a partir para um doutoramento aos 40 e tal anos, com 3 filhas. A mais velha tem 15. Não é possível se nós não tivermos um companheiro ao nosso lado. Agora, portanto, esta esfera dos afetos, esta esfera emocional, vão-me perdoar, mas é assim. É muito complexa. É muito, muito complexa. Uma relação de casal a aguentar-se com uma mulher que ganha muito mais do que o homem, uma mulher que tem muito mais notoriedade do que o homem, é uma relação difícil. Olhem que eu não estou a falar em impossíveis, de maneira nenhuma, mas é uma relação difícil. E, portanto, aqui, e está muito mais acreditada do que eu para falar destes assuntos, é um outro patamar que nós temos que pensar, porque estamos cheios de preconceitos. Nós adoramos o Cavaleiro Branco, ou o Príncipe Encantado, ou seja lá o que for. Eles com certeza que terão também as suas princesas e as suas fadas e tudo isso, e depois conjugar isto com o real. E conjugar isto com o dia-a-dia e com a vida real. É muito difícil. E pronto. Muito obrigada.